brotou nos seus corações, você fala, olha, ali tá dando um brotinho ali, eu acho que agora vai. Mas o mundo e as coisas deste mundo, os prazeres, os desejos do mundo, são representados na parábola pelos espinhos. E os espinhos sufocam essa planta e ela morre. Mas a planta que caiu em solo fértil, e essa sim produziu a 30, 60 e 100 por 1. Essa foi a planta que vingou, que deu frutos, que reproduziu em outras plantas. E aí vamos entender esse texto aqui, à luz do que nós já falamos sobre árvores que produzem bons e maus frutos, e agora melhor ainda sobre a parábola do semeador. Porque o que nós entendemos aqui agora? Há pessoas que parecem crentes. E aí olha como a gente consegue olhar para o texto de Hebreus e assimilar com essa parábola. Pessoas que foram iluminadas, provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo. De algum modo, por um breve tempo, elas viveram o reino de Deus. Elas entenderam a palavra. Elas quiseram, de alguma forma, por alguma intenção qualquer do seu coração, elas quiseram seguir Jesus. Mas elas, de fato, nunca foram salvas. Apesar da palavra de Deus começar a brotar nos seus corações, essa palavra nunca cresceu a ponto de dar frutos. E aí, deixa eu te trazer um outro texto. Romanos nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Essa pessoa ouviu da palavra de Deus, recebeu a semente nos seus corações, mas a semente não se tornou a fé em Cristo Jesus. Portanto, não há salvação. Ainda que por algum tempo essas pessoas estejam com Cristo e pareçam estar com Cristo, não há salvação. E aí por isso é que o texto vai dizer, olha, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. O texto não está dizendo que essas pessoas propriamente não serão convertidas ou qualquer coisa assim. Está dizendo que o que lhes converteria, que é a palavra e a iluminação do Espírito Santo, não aconteceu. Então, uma vez que a palavra de Deus não transformou o coração, entendemos que este não é um eleito de Deus. Essa pessoa não foi predestinada para a salvação. Logo, ela se perde, logo ela se deixa ir. E então, o que você pode esperar de alguém que ouviu a palavra, que entendeu quem é Jesus, que soube do Espírito Santo, que vivenciou isso por algum breve tempo e abandonou depois? Certamente essa pessoa está entregue à condenação do seu pecado. Então é essa questão que Hebreus está levantando aqui. Hebreus não está dizendo que qualquer um de nós, a qualquer momento, pode cair da salvação. Me aconteceu um caso essa semana aqui, e um irmão de outra igreja, um irmão da Assembleia de Deus, a gente estava conversando e ele estava muito preocupado com uma situação, e ele falou assim, Deus me livre, por uma mentira aqui que eu contar, eu perder o céu. Sabe, Deus me livre eu perder o céu por causa de uma mentira. E eu não quis ser rude com o irmão, não quis ele, corrigi-lo, né, de uma forma grossa, assim, mas falar assim, poxa vida, se ir para o céu depende de eu mentir ou não mentir, de eu merecer ou não merecer, de eu fazer certo ou fazer errado, poxa, eu Lucas, não tô esperando ir para o céu, cara, porque eu vivo me consertando com Jesus, entendeu? Então, na verdade, a gente traz isso à tona mais uma vez, a salvação é por graça, e essa graça é derramada sobre os eleitos, e aqueles que estão em Cristo são salvos por Cristo. Nada do que nós fazemos ou deixamos de fazer nos tira a salvação. Nada disso nos tira a salvação. Porque quem nos salvou foi Deus e não nós mesmos. Se você entende isso, que você é salvo porque Deus te salvou, então você não perde a salvação por algo que você faz, senão que Deus te tirar a salvação. E o Senhor não faz isso. Então é Deus quem concede a salvação. E nada do que nós fazemos nos faz perder a salvação. Essa é a suma do que eu tenho para falar sobre esse texto de Hebreus. Não é possível perder a salvação, porque não foi você que ganhou e não é você que vai perder. A salvação foi dada por graça e Deus não vai retirar. Então isso nos faz entender
A predestinação. O que é que são essas pessoas aqui, então? São pessoas que por algum momento estiveram com Deus, mas nunca foram salvas de fato. São as sementes que caíram à beira do caminho. E aquela semente que cai em solo fértil, ela jamais vai passar por isso. Jamais. Então eu acredito que esse é um bom entendimento desse texto de Hebreus e esclarece bastante aí a nossa ideia. Aí o que o pastor argumentou aqui no slide é exatamente isso que eu falei agora. Olha, experimentar de Deus não significa ter fé salvadora em Jesus. Não houve salvação, houve consciência da palavra, houve iluminação desse conhecimento, mas não houve propriamente a salvação. Tá bom? Dúvidas aí, irmão, sobre perder a salvação? Porque se a gente perde a salvação, a predestinação não é bem assim. Alguém tem alguma dúvida? Se você tiver, pode falar, meu irmão, pode ficar à vontade. E esse é o nosso quarto texto. Nós falamos de João, nós falamos de Timóteo, nós falamos de Coríntios? Não. Nós falamos de 2 Pedro e falamos agora de Hebreus. Dúvidas aí, irmãos? Quem abriu o microfone? Foi eu, Gabriel. Então, eu estava com uma coisa em mente aqui. Jesus é maravilhoso. Até quem estava próximo de Jesus, como Judas, apesar que a Bíblia diz que viria, né, aquele que o trairia, não se perdeu, né? Conhecendo ali, estando ali perto da fonte da vida, ele se perdeu. É verdade. Né? Ele mesmo, então, e ele viu os prodígios, os milagres, ele viu tudo aquilo que Jesus fez e o coração dele. Então isso aí mostra também que Deus tem aqueles que, felizmente, vão se perder. Nem todos se salvam. Essa é a realidade, é aqueles que ele escolhe. E você vê, Márcio, o próprio exemplo que você deu. Se a gente olhar dentre os discípulos, a gente vai ver Pedro. Que Jesus está dizendo assim, Pedro, você vai me negar. Você tá entendendo? O que Pedro fez e o que Judas fez, vai falar para mim, Pedro não merecia condenação no inferno tal como Judas? Sim. O pecado de Pedro de negar Jesus, pouco tempo antes em Mateus havia dito, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então ali, se a salvação dependesse de Pedro tinha perdido ali naquela hora. E aí Jesus vai mostrar que esse negar diante dos homens, na verdade, é não crer em Jesus, e não o deslize pelo qual Pedro passou. Por isso é uma coisa que reforça o texto de Hebreus aqui, mostrando, olha, homens como Judas, Jesus falava de Judas como o filho da perdição. Quando na ceia do Senhor, na última ceia, o traidor é revelado, Jesus olha para Judas e diz assim, vai fazer o que tem que fazer logo. Decretos de Deus. Decreto de Deus. Romanos 9. É um texto que a gente vê Romanos 9 acontecendo. A gente vê Pedro sendo salvo por misericórdia e graça, e a gente vê Judas sendo condenado pelo seu próprio pecado. Foi o coração de Judas que levou ele até lá, mas isso estava sob o governo da soberania de Deus. Deus levou Judas a ir para o inferno? Não, Judas foi pelas próprias pernas. Judas ir para o inferno e o pecado que ele cometeu contra Jesus atrapalhou os planos de Deus? Também não, porque Deus governou sobre eles. Então você vê, é um relógio, meu irmão. Sabe, você já viu aqueles relógios suíços? Eu já vi foto na internet. É relógio suíço, aquele monte de engrenagenzinha funcionando. Meu irmão, é Deus coordenando. Aí não é deísmo, né? Aí é providência. É Deus coordenando cada uma dessas coisas para que aconteça. Judas pecando, mas Deus não induzindo Judas ao pecado, e assim mesmo, Deus governando sobre o pecado de Judas para que isso seja por um fim que concerne a vontade de Deus, e o Senhor Jesus é crucificado, e havia de ser crucificado mesmo. Então é bem o que você falou, meu irmão, bem isso, Márcio. Você vê esse caso ali bem claro. Ontem eu tive com um colega, né, e ele questionou, né, mas tem que pregar para ser salvo, tem que pregar, o pastor ele tem que pregar, mas Jesus deixou bem claro em João 6,44, que se o pai, aí eu mostrei esse texto para ele, né, 6,44 de João, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia.
Então Sim, eu falei, com certeza. não é o pastor que vai salvar, o papel do pastor é pregar a palavra. É o Espírito Santo que vai trazer, é o próprio Deus. Não adianta a gente insistir. Com certeza, com É certeza. Deus que faz a obra. Ele só usa através da pregação. Ponto. É verdade. Agora a gente chega num ponto para uma cidade, para Paulo assim, vai, prega nessa cidade, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então, qual é o intuito de Paulo para pregar? Deus já sabe, então não preciso pregar? Pelo contrário, a pregação é o instrumento que Deus usa para chamar os seus eleitos. Então, não é assim, se Deus já elegeu, a gente não prega, não. Já que Deus já elegeu, então a gente prega, porque nós vamos pregar e os... 48, quando você falou dele. Eu ia falar dele, você começou. Eu lembrei do trecho, mas não lembrei do texto propriamente. Então tá aí, irmãos. Escreve no chat aí pra gente, Beatriz, pro pessoal anotar a referência aí. É uma boa referência essa. Mostra a consciência de Paulo, de que Deus já tinha escolhido o povo dele ali. Deus tem povo lá. Então Deus manda Paulo na imagem do ceifeiro mesmo. Olha, Paulo, vai só pra colheita. Prega a palavra, os que são meus, eles virão. Tá? Então é bem essa questão aí mesmo. Oração, irmãos, a mesma coisa. Eu coloquei a mão em um livro hoje. Eu tô muito bagunçado porque eu vim para Minas, eu trouxe todos os meus livros, eu trouxe essa mudança do casamento. Aqui, ó, esse livro aqui, ó. Olha o título dele, não sei se tá espelhado aí, se tá de trás para frente. Se Deus já sabe, por que orar? Meu irmão, tem uma aula de escola dominical sobre isso aqui, viu? Se alguém ficar em dúvida sobre esse assunto aqui, me manda uma mensagem, eu te mando minha aula lá pelo menos no PowerPoint, a gente bate um papo. Você fala, mas se Deus já sabe, então eu não tenho que orar. Não, meu irmão, é o contrário. É o contrário. Se não depende de Deus salvar a pessoa, se a salvação é uma escolha da pessoa, então para que você vai pedir para Deus salvar ela? Se Deus não tem poder de salvar ela, se depende da escolha dela. Você tá entendendo? O decreto de Deus, a predestinação, a eleição, elas nos levam a isso. Então você fala, o que é a oração, então? A oração, ela é um instrumento que Deus nos deu para Ele cumprir a própria vontade. A gente se achega a Deus, a gente cumpre a vontade de Deus por meio das nossas orações. Deus chama pessoas à salvação por meio das nossas orações. E aí o contrário, na verdade,